O episódio 11 de Solo Leveling com certeza foi um dos melhores episódios até agora. E eu preciso vir aqui falar pra vocês o que eu achei sobre esse episódio incrível e cheio de ação, que finalmente é uma coisa que eu tava esperando muito ver de novo nesse anime. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a HDR e se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui, até porque eu falo aqui sobre dicas de filmes de cinema, séries também e séries que eu tô assistindo no momento, então aproveita e se inscreve pra não ficar de fora de nada. E sem muita enrolação, vamos falar de Solo Leveling. A gente já tinha uma noçãozinha que esse episódio 11, na verdade, ele ia chegar já literalmente nos mostrando muita coisa que a gente queria, que é justamente a ação e ver o nosso personagem principal em ação. E literalmente, esse episódio entregou muito e eu digo além. O episódio 12, que vai ser o próximo, com certeza vai entregar muito mais também. E assim, eu não estava pronto para tanta ação. Obviamente esse episódio foi muito focado principalmente em dungeons, principalmente pra gente ver lá a nova classe, né, que o nosso personagem principal vai tomar aqui pra frente. Só que obviamente não ia ser uma tarefa tão fácil, obviamente. Foi muito interessante ver as lutas acontecendo, até porque de certa maneira ele meio que estava revendo os vilões que ele já, né, os monstros que ele já lutou, ou seja, tinha um cara meio que com uma armadura indestrutível, ou seja, a espada dele não penetrava, tinha um cara que ficava literalmente invisível, tinha mago, enfim, outras questões que realmente era muito interessante pra gente estar analisando e vendo ele lutando de novo, né, com os monstros que ele já de fato lutou. Só que justamente, mesmo nesse primeiro momento do episódio, a gente já ficou impressionado, eu particularmente fiquei, porque simplesmente ele sentia as pessoas que estavam invisíveis e simplesmente acertava. Foi uma parada muito bizarra e eu amei demais ver isso dentro desse episódio. Só que é óbvio que essa não foi a parte principal desse episódio, e sim a luta que estava prestes a acontecer com um guerreiro de armadura vermelha, que eu de verdade não estava preparado para aquela cena incrível. Assim, literalmente a gente já tinha uma noção de que aquele guerreiro obviamente ia ser mais forte do que ele, só que assim, eles estavam literalmente pau a pau, só que não era um pau a pau, tipo, ah, beleza, normal. Era literalmente o guerreiro de armadura vermelha, estava humilhando ele em todas as maneiras possíveis. E obviamente ele teve a brilhante ideia de sair mão a mão, soco a soco, em vez de abandonar, no caso abandonando literalmente a espada, só que literalmente foi daí pra baixo, literalmente assim. Ele achou que ele tava indo bem e literalmente foi pro lado o contrário. E foi uma das cenas de luta mais incríveis que eu já vi. Obviamente ele literalmente se despencou inteiro, ele chegou a literalmente desistir e aceitar o destino dele, né? Justamente porque ele estava literalmente apanhando feio demais. E no momento que o Cavaleiro Vermelho literalmente ia finalizar ele, tudo mudou completamente dentro da cabeça dele. E ele revidou de uma maneira absurda. E eu não estava preparado para ver aquelas cenas, porque eles literalmente misturaram uma animação diferente, um desenho inovador dentro desse episódio, dando uma característica única e literalmente fazendo com que ele ganhasse do Cavaleiro. Só que não para por aí. Até porque esse Cavaleiro Vermelho, na verdade, ele não era o que ia de fato mudar a classe dele, e que ele ia mudar de fato, e sim o que estava prestes a vir depois. Sem contar que nessa dungeon, obviamente, eu esqueci de comentar também, que ele ganhou uma armadura invisível, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Eu não estava pronto para ver aquilo ali, que sim, foi insano de ver, e ainda bem que ele estava com aquela armadura, porque senão ele com certeza teria ido de Vasco muito antes contra esse guerreiro de armadura vermelha. E aí sim, depois de fato dele ter realmente derrotado esse guerreiro, esse cara de armadura vermelha, sim, finalmente começou o desafio, que era justamente aguentar o máximo que ele pudesse lutando com todos os monstros da dungeon que iam aparecendo infinitamente naquela sala. E obviamente que ele tentou usar habilidades, ele tentou ficar invisível, né, furtivo, e literalmente nem isso dava certo contra aqueles bichos. Então realmente foi uma cena muito complicada e infelizmente o episódio acabou dessa maneira. Ele literalmente tentando enfrentar todos e tomando um pau, porque literalmente era muita coisa para ele. Ele já estava acabado, destroçado, principalmente depois daquele menino lá. E assim, eu boto fé que ele vai aguentar não sei quanto, não tenho a menor ideia. Mas assim, que foi um episódio muito incrível e que eu não estava preparado nem um pouco para tanta ação, eu não estava preparado. Obviamente, o episódio 12 tem tudo também para continuar no mesmo ritmo e nos entregar muito mais cenas de luta, cenas de ação e continuação dessa dungeon. Porque assim, eu quero saber como é que ele vai sair lá e quanto tempo que ele vai ficar aguentando naquela dungeon antes dele se partir. Até porque ele literalmente perdeu a pedra de teleporte, então tecnicamente ele ainda não pode sair de lá. Então assim, tem tudo para dar errado. Eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso, eu tô gostando demais desse anime. E eu quero...
Obviamente esse episódio pra mim ele foi muito importante porque de verdade depois de alguns episódios que realmente pra gente já estavam nos incomodando bastante, algumas faltas de cenas de dungeon, falta de cenas de luta, finalmente eles nos entregaram isso de mão cheia e foi lindo demais de ver cada ceninha de luta, pelo amor de Deus, eu acho que eu não tava preparado pra ver tanta cena, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e ele se desgastando tanto pra derrotar alguns monstros, isso literalmente eu não tava pronto, obviamente. Deixa uma visão totalmente diferente desse episódio, que eu achei até que ele ia voltar pra aquela primeira dungeon lá do Deus, eu achei que ele ia realmente voltar pra lá, mas me surpreendi muito com o que aconteceu com o desenrolar desse episódio. Quero saber também a opinião de vocês. E se chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!